Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia nessa segunda-feira do dia 26 de maio de 2025. Dentro desse vídeo nós iremos falar aí sobre uma briga nos bastidores aí que vem causando aí certos constrangimentos em relação ao Vasco. Uma rota de colisão aí foi feita entre Jair e seu staff versus diretoria do Vasco. Para onde que vai Jair? Realmente vai ficar no Vasco até o final do ano? Tem propostas do Ceará, Atlético Paranaense, Grêmio possivelmente. A gente vai estar falando sobre isso. Vamos falar também sobre a questão aí do que aconteceu aí do jogo de final de semana contra o Fluminense, onde o Vasco não conseguiu performar, deixou muito o Fluminense se criar dentro do jogo e causou o que causou. Realmente a virada do Fluminense contra o Vasco. Inclusive, dentro dessa situação, o Hugo Moura será desfalque para o jogo contra o Bragantino, porque levou o terceiro cartão amarelo. E uma possível especulação sobre um jogador brasileiro que está no Toluca do México, inclusive o Toluca foi campeão. Vamos falar sobre isso. Isso e muito mais aqui dentro desse vídeo, então conto com a sua participação para você deixar aqui o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar, divulgar esse vídeo para mais e mais vascaínos e vascaínas do Brasil e mundo afora, para você estar bem informado sobre as notícias do Vasco. Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo ainda que, pela forma que foi, deixou muitos vascaínos aí de orelha inchada, realmente muito puto por conta de uma situação onde que o Vasco havia vencendo o jogo e tomou a virada ali praticamente no fim. Identifico que o Vasco era para ter, no mínimo, ter segurado nesse placar, aonde que o Vasco não conseguiu competir durante os 90 minutos. Isso foi uma palavra do Fernando Diniz quando ele colocou essa situação em relação a essa performance do Vasco. Fica bem nítido que tem alguns jogadores ali que vão precisar melhorar e muito o seu rendimento físico e técnico. Ficou nítido também que algumas peças precisam ser negociadas. Cocão é um deles que, tá muito longe do que havia performado o ano passado. A gente comentava aqui nas nossas lives que o Vasco perdeu uma grande oportunidade quando apareceu aquela proposta dos Estados Unidos, realmente ter despachado ele para American State lá, para poder tentar se livrar de um jogador e receber pelo menos um dinheiro do que foi comprado na época do Náutico, mas a diretoria preferiu aguardar para saber se havia mais propostas e o jogador super desvalorizou e agora você não consegue vender um ativo. Você tem ali uma carência. Paulinho já não é mais o mesmo que foi de 2023, muito por conta dessa tentada de recuperação após uma lesão no joelho, e ele já não consegue performar. Não tínhamos o Coutinho por conta de uma suspensão num cartão vermelho. Nós não temos um substituto para o Coutinho porque o Payet não podemos contar com ele e ele está com os dias contados na colina histórica. Então é uma reformulação que o Vasco precisa fazer nessa janela de Mundial para tentar no mínimo melhorar essa questão do meio para frente para você, o Verratti, por exemplo, conseguir receber oportunidades. É nítido que o Verratti não participa do jogo. É nítido que o Verratti, o pouco que ele recebe de bolas, ele não consegue fazer nada, porque ele é um atacante isolado. É como se fosse um cara ilhado numa ilha, sem poder fazer absolutamente nada. Hoje é o Verratti no comando de ataque e o Vasco precisa municiar, o time precisa municiar oportunidades, porque se caso isso não aconteça, é inútil ter o Verratti em campo, porque vai ser apenas um jogador que vai só ficar correndo atrás para poder fazer a linha de composição ou até mesmo uma marcação, mas em relação à produtividade no ataque não vai acontecer absolutamente nada. E no entanto, no jogo de sábado ele acabou fazendo um gol contra, que para mim foi uma falha do Léo Jardim, porque aquela bola é inadmissível você não agarrar ela de forma segura. Você espalmar ali na frente da área, poderia ter sido até o Verratti, poderia ser um outro centroavante ali do Fluminense, dar de cabeça e aí do mesmo jeito iria fazer o gol. Então o Vasco precisa melhorar, já tem um jogo amanhã
contra a Sul-Americana. Eu já havia falado e comentado sobre isso, que eu não daria importância para a Sul-Americana, porque o Vasco não tem elenco para disputar ou competir 3 competições ao mesmo tempo. Então eu já teria abandonado a Sul-Americana integralmente para focar no brasileiro, porque com a vitória do Santos, que encostou um pouco ali na zona do rebaixamento do Vitória, e algumas equipes que venceram, o Vasco está em 15º colocado, só não fica próximo porque o Fortaleza perdeu ontem do Cruzeiro. Então o jogo contra o Bragantino se torna crucial, e ainda mais dependendo do jogo que encerra a 10ª rodada hoje entre Bragantino e Juventude, que se o Bragantino vencer, ele vai ficar lá na cola dos líderes, e esse jogo vai vir com unhas e dentes, até porque o Bragantino sempre apronta para o Vasco em São Januário. Junto com isso, Hugo Moura será desfalque porque recebeu o 3º cartão amarelo, e o Fernando Diniz vai ter que quebrar a cabeça com isso. Vamos lá, vamos falar sobre a questão aí dessa briga nos bastidores em relação ao staff do Jair e a diretoria. Já ficou nítido que o Jair não vai jogar mais com a camisa do Vasco, e o seu próprio staff falou com atenção vascaíno sobre o amadorismo e sobre o que o seu jogador está sofrendo. Inclusive, dentro dessa possibilidade, o Jair não deve competir com a camisa do Vasco, porque existe um regulamento aqui no cenário nacional que o jogador, se competir, se fizer 7 jogos, não pode se transferir para outra equipe no futebol brasileiro. E o Vasco vem trabalhando com isso para deixar ele de fora até da lista de relacionados para tentar negociar. Já se especulou o Atlético Paranaense, agora o Ceará. Inclusive, um diretor do Ceará já declarou que não se manifestou em relação até mesmo contratar o jogador, mas ficou entre linhas a respeito que seria interessante por ser um jogador de gabarito, ser um jogador experiente para o próprio Ceará. Seria válido para o Vasco não, até porque os vencimentos do jogador custam R$900 mil por mês. Qualquer jogador do Vasco ganha mais de 1 milha. É nítido como os jogadores do Vasco se enriquecem jogando no Vasco e não jogam absolutamente nada. Enfim, o staff e o empresário do Jair não está gostando muito dessa condução que a diretoria vem colocando. Já falou explicitamente que a diretoria do Vasco é amadora, nada de profissionalismo, porque o Felipe e o Pedrinho, inclusive o empresário, direcionou aos dois que eles estão incomodados com o salário da Jair. É aquilo, tá incomodado? Ok. Por que simplesmente chegou no final do ano passado, não fez um acordo com o Jair para tentar rescindir o contrato com esse jogador? Esperou até agora para poder juntar, e agora é muito fácil afastar o cara. Simplesmente o treinador e a comissão técnica quer contar com o jogador, mas por uma birra pessoal dos dois, eles simplesmente vão ficar de fora o Jair. Então o Jair realmente, como o Souza já foi e daqui a pouco vai ser o Jean Davi, está com dias contados no nosso poderoso da colina. Agora a gente vai falar sobre um jogador que está sendo especulado. O meia Elinho, que foi revelado no São Paulo, que teve passagens pelo Bragantino, está no Toluca do México, onde ele se sagrou campeão ontem contra o América do México do próprio Brian Rodrigues. O Elinho não vem recebendo oportunidade no Toluca do México. Inclusive, ontem na final, ele nem entrou em campo. Ontem, inclusive, quem fez o gol do Toluca foi o Luan, ex-zagueiro do Vasco, Palmeiras. Ele está lá no Toluca, ele conseguiu fazer o gol no segundo tempo. É um jogador que é rápido, é um canhoto, joga muito na ponta direita, se destacou muito no Bragantino, quando o Bragantino adquiriu ele, na época na oportunidade por um pouco mais de 20 milhões do São Paulo, mas está esquecido no México. É um jogador ainda novo, que tem mercado aqui no futebol brasileiro e pode ter um mercado lá na Europa, mas é aquilo, qualquer jogador que se colocam sendo especulado no Vasco, simplesmente a única coisa para isso se concretizar é o faz-me rir, tem que soltar a grana, independente se você vai ficar namorando o jogador, se vai ficar admirando ele, se você não tiver o barganha, o arame liso, o faz-me rir, não adianta você ficar namorando o jogador.
poderia se encaixar muito bem nesse time do Vasco. Acho que o Vasco nem tem esse tipo de jogador, não tem essas características de um jogador ser realmente um ponta de velocidade e coisa que nenhum jogador do Vasco consegue fazer, chutar de fora da área. O Elinho, todas essas características tem a ele, mas é aquilo. Será que o Toluca vai liberar a qualquer custo? Acho que não. Até porque o Jean Davi veio desse próprio Toluca. Então, a gente vai ver o que pode nos desenhar, até pelo simples motivo que o Jean Davi está encaminhando a sua rescisão com o Vasco. Esse é o nosso vídeo da segunda-feira. Conto com a sua presença e a participação, um giro de notícias que nós demos aqui. Então nos informe, deixe o seu comentário a respeito de tudo que a gente falou. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, ela é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e também se torne membro. Vai estar contribuindo financeiramente com o nosso trabalho e dê aquela compartilhada se você participa de grupos e muito mais para divulgar o nosso trabalho. Um grande abraço para todos vocês, saudações vascaínas e um grande abraço.